Olá, boa tarde. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, aqui gravando diretamente de um outro local, fisicamente falando. Vai ter alguns barulhos externos, né? Mas o mais importante é que eu estou aqui diante de uma natureza fenomenal, natureza criada pelo nosso querido Pai, Criador, o Supremo, no departamento chamado de Brahman, que é o departamento da criação, dentro da filosofia védica, né? E hoje, com a Bhagavad Gita, né, que é a canção do Supremo, a canção sagrada, né, o livro sagrado da filosofia védica, da filosofia hindu, dos indianos, né? Mas não é uma filosofia restrita apenas à Índia, mas uma filosofia mundial, uma filosofia global, uma filosofia globalizada, porque nós precisamos, né, como eu estou fazendo aqui, né, nós precisamos buscar esse entendimento da nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual, ela se manifesta através da nossa essência principal, que é a nossa Constituição. Qual é a nossa Constituição? A nossa Constituição é que eu sou uma alma em um corpo, né, dentro da filosofia védica, dentro da Bhagavad Gita, que é a canção do Supremo. E hoje nós vamos aqui ao capítulo 14, os 3 modos qualitativos da natureza material. Vamos ao verso 14 e hoje vamos falar de um assunto que vai mostrar, né, para nós, vai nos indicar o caminho de como partimos desse mundo material, né? Nós saímos desse corpo, né, e a partir do momento que nós saímos desse corpo, nós vamos habitar outros níveis, outras transcendências, né? E hoje nós vamos falar quando alguém sai desse corpo nos 3 modos. Agora estamos sempre estudando os 3 modos qualitativos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância. Então tudo que vai ser falado aqui vai ser falado nesses 3 modos: bondade, paixão e ignorância, né? Fazer minhas reverências, pedindo permissão ao Supremo Deus, a Bhagavan, a pessoa suprema, né, para que ele me conceda a leitura para todos aqueles que se interessam em evolução espiritual através da canção do Supremo, do livro sagrado Bhagavad Gita, que se chama Canção do Supremo. E esse livro, ele traz esse conhecimento, né? E dentro desse conhecimento aqui, nós vamos passo a passo nos elevando nesse estudo, um estudo transcendental, um estudo que vai buscar o modo da bondade, vai buscar o modo da paixão e vai buscar o modo da ignorância, né? Então, vou fazer minhas reverências. Om Agyana Timiranda Syagyana Jana Salakaya Chakshum Militaye Natasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a chote, com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Por quê? Porque todos nós precisamos de um mestre espiritual, de um professor, de um mestre, de um guru, para que a gente possa evoluir, né? E nessa evolução nós vamos aprendendo mais e melhor quando a gente se interessa em saber quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, né? De onde viemos, por que estamos aqui nesse planeta Terra e o que é que devemos fazer aqui para alcançar a iluminação. Então, verso 14. Quando alguém morre no modo qualitativo da bondade, ele atinge os planetas superiores puros, onde residem os grandes sábios. Então, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, está dizendo aqui que você, alma, quando você sai de um corpo, se você sai no modo da bondade, você vai atingir planetas superiores, porque na casa de Deus há muitas moradas, e esses planetas superiores puros,
que não tem essa sujeira que tem esse planeta Terra, vai residir os grandes sábios, aqueles que estão em sabedoria. Significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é um mestre espiritual autêntico, que vem através da sucessão discipular autêntica, e ele faz o significado, ele escreveu o significado de cada verso para que nós, almas condicionadas, possamos entender melhor e possamos buscar essa sabedoria. Ele diz aqui: quem se estabelece na bondade alcança os sistemas planetários superiores, né? Onde goza a felicidade divina. Por quê? Porque aqui na Terra não se goza da felicidade divina, se goza da felicidade material e limitada. A felicidade, ela é material e limitada. A palavra amalan, significa estar livre dos modos da paixão e da ignorância, ou seja, quando a gente já se desgarrou desses modos, a gente já trabalhou e se situa no modo da bondade, porque existe bondade, paixão e ignorância. Então, se você trabalha esse seu modo da paixão e da ignorância, para sair desses modos e você atingir o modo da bondade, você vai se tornar uma pessoa pura, ou seja, uma pessoa livre desses modos da paixão e ignorância. Há impurezas no mundo material, mas o modo qualitativo da bondade é a forma mais pura de existência no mundo material. Então, o modo qualitativo da bondade é a forma mais pura da existência no mundo material. Por quê? Porque quando somos bondosos, quando temos amor no nosso coração, quando a gente está trabalhando essa bondade, a gente vai sendo bondoso, mas ainda não é a bondade de Deus, né? É uma forma mais pura do que a paixão e a ignorância, né? Existem diferentes espécies de planetas para variadas categorias de entidades vivas, ou seja, na casa de Deus há muitas moradas e existem vários tipos de planetas, né? E nessa variedade de planeta existe as almas, nós somos almas, né? Que cada uma é atraída para o planeta onde essa alma tem essa conexão. Vamos agora ao verso 15. Mas antes do verso 15, Srila Prabhupada, ele diz aqui: aqueles que morrem no modo da bondade, aqueles que saem do corpo no modo da bondade, elevam-se aos planetas onde moram grandes sábios e devotos. Então, por quê? Porque a cada um é dado segundo vossas obras. Então, se nós estamos no modo da bondade, com certeza nós vamos ser atraídos para um planeta onde existe esse modo da bondade, né? Verso 15. Quando alguém morre no modo qualitativo da paixão, agora vamos falar de quando morremos e saímos do corpo, quando a alma sai do corpo no modo qualitativo da paixão. Ele nasce entre os que se ocupam em atividades materialistas, ou seja, atividades fruitivas, aquelas atividades que você faz e quer ver o resultado. E quando morre no modo da ignorância, nasce no reino animal. Porque na filosofia védica, ela é tão bem estruturada, ela é uma filosofia que data de 5.000 anos, desde a criação do planeta, que os Vedas foram os primeiros seres a habitar no planeta Terra. E esses seres, eles escreveram e compilaram a filosofia védica, os Vedas, os 4 tipos de Vedas, eles compilaram vários tipos de estudo, dentro de astrologia, de medicina, de alimentação, da massagem Ayurveda. Então, tudo vem dos Vedas, né? E os Vedas, eles se estruturaram na divisão bondade, paixão e ignorância, né? E dentro dessa filosofia falada pelo Senhor Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, dentro da filosofia védica, esses modos também nos acompanham quando a gente sai do corpo. Se eu saio do corpo na paixão, eu vou para o planeta materialista, vou para um local onde as pessoas estão ainda muito apegadas ao plano material. E se eu morro no modo da ignorância, eu vou para um local mais baixo, né? Mais baixo como? O nível espiritual mais baixo, né? Algumas pessoas têm a convicção de que ao atingir a forma de vida humana, a alma jamais volta a cair. E isso não é verdade. Segundo este verso da Bhagavad Gita, se alguém desenvolve o modo qualitativo da ignorância após sua morte,
ele se degrada a uma forma de vida animal, ou seja, uma forma de vida, o animal ele é instintivo, né? Então o animal, ele não pensa, ele não sente, mas ele tem o instinto. Então, uma pessoa quando morre no modo da ignorância, ela vai qualitativamente falando para esse modo da ignorância e ela vai habitar esses reinos inferiores, porque na casa de Deus há muitas moradas, né? Assim, ele tem de se elevar novamente através de um processo de evolução, para mais uma vez chegar à forma de vida humana, ou seja, é um sobe e desce constante, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, porque estamos sempre nesses três modos. Não existe nada mais além desses três modos aqui. Eu já li, já escutei aula de professores, de mestres. Os professores dizem que aqui no modo da natureza material, nós estamos atados a essas cordas, bondade, paixão e ignorância. Não existe nada mais além do que dos sentidos, do falso ego, da mente. Por que falso ego? Porque o verdadeiro eu, o nosso verdadeiro eu é a nossa alma, né? A nossa alma, ela transita, né, em níveis espirituais, né? Portanto, aqueles que de fato levam a vida humana a sério devem adotar o modo da bondade. Então, você que me assiste agora, você leva a sério a vida humana, você precisa valorizar essa vida humana e você precisa habitar no modo da bondade, viver nesse modo da bondade, cultivando boas associações com as pessoas, com os amigos, para transcender esses modos materiais, né? E assim, situar-se na consciência de Deus, situar-se na consciência de Krishna. Krishna, na filosofia védica, ele é chamado de Krishna porque ele é o todo atrativo, o todo atraente. Ele é Deus. E Deus, na filosofia védica, ele é uma pessoa. Ele não é apenas esse lado de Deus impessoal, que é uma energia, que é a natureza, que é o oceano, que é isso, aquilo outro. Não. Deus também tem esse lado impessoal e Deus tem o lado pessoal. Ele tem os dois lados e a gente deve aprender a se relacionar com Deus como uma pessoa, como um amigo, como aquele que está ali para nos ajudar e conversar com Ele como uma pessoa suprema, mas sabendo que Ele é o Supremo, que Ele é o Senhor de tudo, Ele é a causa de todas as causas, Ele é a verdade suprema. Este é o objetivo da vida humana, é buscar a consciência de Deus e se relacionar com Deus, né? Caso contrário, não há garantia alguma de que o ser humano volte a alcançar a posição humana. Por quê? Porque se você não busca Deus, você vai buscar o oposto a Deus. E esse oposto a Deus, ele está no modo qualitativo da ignorância, lá embaixo. Então, você tem que buscar esse prazer de se encontrar com essa pessoa suprema, de você conhecer essa pessoa suprema e você buscar esse modo qualitativo da bondade, porque Deus está acima da bondade e nós devemos nos direcionar diretamente para esse modo da bondade. Verso 16. O resultado da ação piedosa é puro e se diz que está no modo qualitativo da bondade. Então, toda vez que você é piedoso, misericordioso, você se iguala a Deus, porque Deus também é misericordioso, piedoso. E essa atitude piedosa e misericordiosa, ela está no modo da bondade. Mas a ação feita no modo da paixão resulta em miséria, ou seja, você vai fazendo tudo sem pensar. Porque o modo da paixão leva você ao não pensamento. Você vai fazendo na paixão. Você vai fazendo no impulso. E aí você não pensa, você faz. E aí resulta o quê? Toda ação resulta numa reação. E vai resultar, aqui Prabhupada, aqui no verso, não é nem Prabhupada, é Krishna falando, a suprema personalidade de Deus, vai resultar em miséria, ou seja, em coisas negativas. Enquanto a ação executada no modo da ignorância tem como consequência a tolice, ou seja, a besteira, a não inteligência, a falta de conhecimento, você não saber conversar direito, você só falar besteira, você só falar da vida dos outros, você fofocar, você está nessa energia mais impura, então você está qualificado nesse modo da ignorância e você se torna uma pessoa tola, uma pessoa sem nenhum conhecimento, né? O significado aqui de Srila Prabhupada diz: o resultado das atividades piedosas executadas no modo qualitativo da bondade é puro. Os sábios, livres de toda ilusão, estão situados em felicidade. Então, todos aqueles professores, mestres, gurus, que estão
nesse modo da bondade, eles estão estudando conhecimento transcendental, eles estão buscando esse modo da natureza material e eles estão buscando esse modo da natureza transcendental, desculpe, eles transcenderam toda essa materialidade, eles olham para as coisas e eles vê Deus em tudo, e eles estudam essa transcendência, eles estudam esse modo espiritualista elevado, e eles estão felizes porque eles estão situados nessa sabedoria de Deus, nessa sabedoria transcendental. Mas as atividades no modo da paixão são deveras miseráveis. Por quê? Porque tudo tem uma ação e uma reação. Então, se eu faço algo negativo, eu vou receber algo negativo. Se eu faço algo positivo, claro que eu vou receber o contrário. Mas, quando eu não penso e eu ajo, o que é que eu vou colher dessa ação e reação? Coisas, aqui é falado coisas miseráveis, ou seja, coisas que estão desequilibradas, né? Qualquer prática que visa a obtenção da felicidade material acaba sendo um fracasso. Por quê? Porque você vai estar sempre esperando algo material, e o algo material ele não vai vir no total, porque o que vai vir no total são as coisas de Deus, são as coisas divinas. As coisas materiais, elas vão estar sempre ali, finitas, né? Por exemplo, ele cita aqui o exemplo. Se alguém quer ter um arranha-céu, quanta miséria humana não ocorrerá para que ele possa construí-lo? Então, essas pessoas que só pensam em construir, e vão derrubando natureza, e vão poluindo rios, e vão fazendo uma série de coisas, e aí elas vão degradando tanto a natureza, como também vão utilizando os seres humanos para se degradarem também, para construir aquilo que eles querem que serem construídos, né? E aí vai ter que submeter a muitos problemas para ganhar uma vultuosa soma de dinheiro e muito esforço, e vai colocar pessoas para trabalhar, e vão explorar essas pessoas, e aí vai acumular uma série de coisas negativas, né? Quanto ao modo da ignorância, o executor não tem conhecimento. Então, toda pessoa que está no modo da ignorância, ela não tem conhecimento. Motivo pela qual todas as suas atividades atuais resultam em miséria. Por que em miséria? Porque a miséria vem, peço perdão aqui, que logo aqui abaixo tem um som que não é muito legal, está no modo da paixão, né? Esses forrós de hoje em dia, não tenho nada contra, mas deve estar interferindo aqui. Eu vou até puxar mais a câmera para perto, para vocês ouvirem melhor minha voz, né? Então, quanto ao modo da ignorância, o executor não tem conhecimento, motivo pela qual todas as suas atividades resultam em miséria. Ele prosseguirá em direção à vida animalesca, à vida dos instintos, que é sempre miserável, né? E sobre o encanto da ilusão, Yoga Maya, que é a yoga da ilusão, a união através da ilusão, também se deve ao modo da ignorância, ou seja, a pessoa que vive na ilusão, com ilusão, né, delirando, também são pessoas que estão no modo da ignorância. Então, ele cita aqui, por exemplo, os matadores de animais. Não sabe que no futuro o animal terá um corpo adequado para matá-los, né? Por quê? Porque nós, dentro dessa evolução, nós somos pedra, vegetal, animal, hominal e angelical. E a alma, ela está nessa transcendência, ela está passando de um nível a outro. Então, se a gente mata um animal, a gente está matando uma alma que está ali na transcendência para ir para outra fase. E isso se explica claramente na filosofia védica, né? Esta é a lei da natureza. Na sociedade humana, se alguém mata um homem, ele deve ser enforcado. Esta é a lei do Estado. Por causa da ignorância, as pessoas não percebem que existe um Estado perfeito, completamente controlado pelo Senhor Supremo, porque Deus controla tudo e todos. É ignorante, e é ignorância a gente achar que a gente não é controlado por uma força maior, né? Cada ser vivo é filho da divindade suprema, e ele não tolera que se mate nem mesmo uma formiga. Gente, isso é muito importante. Vou ler de novo. Cada ser vivo é filho da divindade suprema, e ele não tolera que se mate nem mesmo uma formiga. Deve-se pagar por isso. Logo, entregar-se à matança de animais só para satisfazer. A língua é uma espécie mais grosseira de ignorância, ou seja, aos sentidos, se comer animais para saciar os sentidos é uma espécie de ignorância. O ser humano não tem necessidade de matar animais porque Deus lhe forneceu tantas coisas boas. Mas ele insiste em comer carne, e deve-se entender que está agindo em ignorância, está tornando seu futuro mais doloroso, porque o que faz aqui se paga ali. Lei da causa e efeito, né?
De todas as espécies de matança de animais, a de vacas é a mais perversa, porque a vaca nos dá todas as espécies de prazer ao fornecer o seu leite, e do leite se faz vários produtos. Abater a vaca é cometer um dos mais grosseiros atos de ignorância, segundo Srila Prabhupada, aqui na Bhagavad Gita, a canção do Supremo, né? Então, quem deseja matar a vaca, apesar de estar plenamente satisfeito com o leite que ela dá, encontra-se na mais grosseira obscuridade. Também isso é falado na filosofia védica, né? Por quê? Porque dentro da filosofia védica, na Índia, a vaca é um animal sagrado. Elas andam soltas nas vilas, claro que em cidades maiores como Delhi, elas não andam soltas porque tem muito trânsito. Delhi se parece muito com São Paulo, no Brasil, né? Então, a gente deve pensar que tudo está correto. E que a gente, quando a gente não compreende, é porque a gente está na ignorância. E como a gente ainda não transcendeu esse modo da ignorância, a gente se alimenta de animais, né? E que para a gente poder estar no modo da bondade, a gente tem que um dia parar de comer animal. Parar de comer esses animais, que dentro desses animais existem almas que estão em evolução, né? Deve-se compreender, então, que a sociedade humana avança na direção errada e prepara o caminho de sua própria condenação. Por quê? Por isso que o mundo está o caos que está, porque ninguém respeita ninguém, as pessoas fazem o que querem, as pessoas acham que são donas de tudo, que não existe um controlador supremo. É isso, né? Uma civilização que induz os cidadãos a se tornarem animais em suas próximas vidas, com certeza não é uma civilização humana, porque quando a gente comete um ato grotesco, com certeza na próxima vida a gente vai ser atraído para aquele modo baixo, grotesco, de nível inferior, né? Chamado do nível da escuridão e da ignorância. Então, e aqui ele fala da civilização que está grosseiramente influenciada pelos modos qualitativos da ignorância. Esta é uma era muito perigosa, essa era de agora, de 2024, chama-se era de Kali, era da falsidade, da hipocrisia, das cabeças de ferro, que ninguém escuta nada, ninguém sabe nada, as pessoas só querem prazeres e achar que está tudo bem, não tem nada bem. Por que essa era uma era muito perigosa? Porque as nações devem se preocupar em promover o processo fácil, que é pegar as pessoas, as almas nesses corpos e introduzir a consciência de Krishna, a consciência de Deus. Krishna chama-se Deus, o todo atrativo, o todo atraente na filosofia védica, para salvar a humanidade do maior perigo. Por quê? Porque nós estamos em perigo. Perigo, perigo, perigo afirmativo. É só ligar os jornais, ouvir as notícias. Não existe nenhuma segurança nesse mundo material e a gente precisa sair dessa ignorância, a gente precisa transcender a paixão e a gente precisa se situar no modo da bondade para que a gente esteja um pouco mais próximo do modo de Deus. Peço perdão por esta música que está tocando, né? E que eu não posso fazer nada, mas que eu tenho que respeitar, porque o mundo não é meu, o mundo é de Deus, né? E cada um se diverte como gosta, e a gente tem que respeitar. Então aqui encerro mais um dia de filosofia védica, de Bhagavad Gita, os 3 modos qualitativos da natureza material, agradecendo a todos vocês que me assistem. Peço que deixem seu like, assine o canal e vocês podem fazer contato comigo se tiverem alguma dúvida no meu privado, que eu estarei às suas ordens para responder. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.